7º ano, e aí, como é que vocês estão? Cumprindo com as atividades direitinho? Lembrando que vocês não estão só. Nós estamos aqui, não só eu, mas os meus colegas, os monitores de língua portuguesa, né? Observando atentamente quem está aí cumprindo com as suas atividades, tá ok? Chegamos na 16ª aula de português. E hoje vamos estudar quem? A estrutura das palavras. Vocês sabiam que cada partezinha tem um nome? E é sobre elas que nós vamos estudar hoje, olha. Por exemplo, vamos começar aqui. Já, professora? Já. Muito importante que vocês saibam a estrutura, tá ok? Aqui eu tenho menino, meninos e menininhos. Olha só, as palavras elas podem ser decompostas em partes menores. Vamos aqui, olha. Menino, olha o O. Meninos, O e S. Menininhos, INHO, O e S. Observe, olha. Cada uma dessas partes chamamos morfemas. Ô, professora, e o que é um morfema? Vamos lá. Morfema, ele é considerado a menor partícula de significado das palavras, tá ok? E ele pode ser classificado em 6 tipos. E nós vamos estudar cada um deles, olha. Vamos estudar o que é a desinência, a raiz, o radical, o afixo, o tema e a vogal temática, tá certo? Lembrando que o afixo, ele está dividido em dois, que é o sufixo e o prefixo. Ai, professora, é muita coisa. Não, não é muita coisa. Vocês vão acompanhar e vão ver que não é tão assim difícil, tá certo? Vimos que o morfema está dividido em 6. Um deles é o radical. Vamos ver aqui um pouquinho do radical. O radical é a parte fundamental, espere ainda aqui, é a parte fundamental da palavra e esse contém seu sentido básico. É comum a um grupo de palavras do idioma. Eita, como assim? Tenha calma, vamos lá. Pastel, pasteleiro e pastelaria. Essa parte que está grifada é o radical. Ah, como assim, professora? É a parte que não mudou. Pastel, o acréscimo, pasteleiro, pastelaria, ok? Essas outras partes recebem outros nomes que vamos ver daqui a pouco. Se eu colocasse aqui para vocês, não tá aí. Livro, L-I-V-R. Os acréscimos, a parte que não muda é o radical. Livro, livreiro, livraria, certo? Essa partezinha que é a estrutura, que não mudou, nós chamamos de radical. E os demais são as desinências. Como assim? As desinências são morfemas acrescidos no final dos vocábulos e que indicam as flexões das palavras. Elas são verbais e nominais. Como assim? Como é a verbal? Já está falando, já vem de verbo. Indicam as flexões de número, pessoa, modo e tempo. Número, lembra? Singular e plural. Pessoa, primeira, segunda e terceira do singular, primeira, segunda e terceira do plural. Modo, subjuntivo, indicativo e imperativo. Em outro momento eu vou dar uma aula de verbo para vocês, tá ok? Tempo, presente, passado e futuro. São o final da palavra, elas podem indicar passado, presente, futuro, não é assim? Mas a parte que não muda, a estrutura, é chamado de radical. Esses outros complementos são as desinências e recebem outros nomes também. Vamos lá. Desinência nominal. No início, eu dei um exemplo de menino. Menino está no masculino. Se quando eu coloquei meninos, está no, indica número, plural, tá ok? Vamos para o próximo. Deixa eu colocar. Então, e agora? Eu trouxe aqui para vocês, eu falei do radical, a parte que não muda, a estrutura. As terminações, elas são as desinências, elas podem ser nominal e pode ser verbal. Mas e agora, professora, e essa vogal temática? Bem simples, vamos lá. É a vogal que torna possível a ligação entre o radical e a desinência. Ela fica entre elas. Olha, observe o verbo cantar. Cantar é o radical. Cantei, cantaste, cantou, não muda, tá certo? E o A, cantar. Esse A é o quê? É a vogal temática.
tá ok? É a letra que vem logo depois do radical. Espere ainda, eu não entendi. Cantar é o radical e a palavrinha que vem depois, logo depois, é a vogal temática. Para depois vir as desinências. Espere ainda. E agora eu tenho tema. Qual é o tema? É o radical acrescido da vogal temática e do radical, pronto para receber outros mofemas. Vocês vão saber. Olha só. Chorar, chora, chora mais a, chora. Esse aqui, não é isso? É o radical. Quando junta o radical com a vogal temática, forma o tema, forma a palavra. Ou seja, rosa é o ros mais o a, que é a vogal temática, forma o tema. Livro, como eu falei, LIVR, mais a vogal temática forma o tema, ou seja, forma a palavra livro, tá ok? Nós vamos ver daqui a pouco na atividade que vai ficar até mais fácil para vocês. Mas vamos lá, olha. Então, agora vamos ver os afixos. Lembra, os afixos, assim como as desinências, estão divididos em dois. Os afixos eles estão divididos em prefixos e sufixos. Vamos aqui. São morfemas que se colocam antes ou depois do radical, que é a partezinha que não muda, é a estrutura, alterando a sua significação básica. São divididos em prefixos, antepostos ao radical, que vem antes, olha, pré, vem antes. E sufixo vem depois. Aqui eu tenho, olha, possível, é o radical, é a palavra. Se eu coloquei o in, ficou impossível. Então, essa parte de vermelho é o prefixo. Leal, com o prefixo ficou desleal. Tá certo? Então, essa palavra tem prefixo. Olhe outras palavras com sufixo, que vem depois. Leal, depois, se eu não tivesse, se eu acrescentar no final, ficou lealdade. Feliz é o radical, o acréscimo ao final ficou felizmente. Então, essa palavra tem sufixo. Por quê? Porque vem depois, tá ok? Ó, no início, pré, no final, acréscimo, sufixo. Vamos mais um. Então, eu vou fazer aqui uma revisão com vocês. E eu tenho certeza que se tiver alguma dúvida, vamos tirar agora, olha. O radical, eu trouxe alguns aqui para vocês, é a estrutura, tá certo? Depois dessa estrutura, recebe outros nomes. Vamos aqui. Lembrar, olha, parou aqui, lembrança, lembrete, lembrado. Essa partezinha aqui, que é essa cor, que não mudou, nós chamamos de radical. Agora, o que é, professora, essa vogal temática? Eu não entendi. Gente, a vogal temática realmente são as vogais. A, E, I, O. E não muda. Olha só. Depois de lembrar, que olha, lembrar, R, não mudou. Aí é o radical. Depois dele veio o quê? A. De vender, depois do radical, veio o E. Do partir, o I. Do beijo, o O. Tá certo? Do casa, o A. Entenderam? É a vogal literalmente. Agora, o que é o tema? O tema é quando junta o radical, tá vendo aí? Com a vogal temática formou uma palavra. Canta, bate, parte, caça, deve, tá ok? Essa parte aí, quando junta o radical com a vogal temática, vai formar o tema, ou seja, a palavra. Ô, professora, e a desinência? Eu disse que é depois. A desinência pode ser nominal e verbal. Por exemplo, garoto. Aqui eu tenho nominal porque é o gênero masculino ou feminino. Tá certo? Quando eu falo assim, garotas, já tem o acréscimo do S. Então, já é número, mas elas são nominais, tanto para o gênero quanto para o número. E verbal, por exemplo, amávamos. Essa parte aí já está no verbo, modo, temporal, número, pessoal.
tá ok? E os afixos, professora, são os prefixos e os sufixos. Por exemplo, leal, desleal, eu acrescentei no início, é o prefixo. Feliz, infeliz, prefixo. Lembrar, relembrar, prefixo. E os sufixos vêm depois. Leal, lealdade. Feliz, felizmente. Quietude, quieto, quietude, vem acréscimo depois. Então, entenderam aí? O radical é a parte que não muda. Vogal temática é a vogal literalmente que vem logo depois do radical, seja o A, seja o E, seja o I, ok? Quando eu junto o radical com a vogal temática, eu tenho um tema. Meu Deus, o tema é o nome que eu formei. Depois tem a desinência. Ela pode ser nominal e pode ser verbal. E o afixo estão divididos em dois, pré e sufixo, ok? Vamos lá. Então, chegamos ao final de mais uma aula de língua portuguesa. Ai, professora, essa estrutura das palavras não tá fácil. Não, vai estar bem fácil, tá certo? Basta vocês lembrarem o seguinte, vejamos, olha, o radical é a parte que não muda, daí a estrutura da palavra. O que vem depois dela é a vogal temática, é a primeira vogal que vocês vão encontrar, seja o A, seja o E, o I, tá certo? E o O. E, ô professora, e o que é o tema? O tema da palavra é quando você pega o radical mais a vogal temática que formou a palavra. E as desinências são os acréscimos, tá certo? Pode ser nominal e verbal. E o afixos, que estão divididos em dois. Esqueça o afixo. Pense no pré e no prefixo e no sufixo. É quando eu acrescento morfemas no início ou no final da palavra. Pré, início, sufixo, depois. Tá ok? Vou deixar para que vocês desenvolvam uma atividade. Ela não é grande, é pequenininha, no livro didático de vocês, na página 159 e 160. E vou deixar um link. Lá vai ter uma atividade, né? Vocês vão marcar lá a alternativa e eu vou estar acompanhando vocês, tá ok? Qualquer coisa, vocês deixem no comentário para que a gente possa estar melhorando a cada dia. Beijos no coração e fique com Deus. Na dúvida, volte ao vídeo, tá certo? Ok? Beijos e até mais.